Oi, turma do livro Pais Brilhantes, Professores Fascinantes. No primeiro texto, onde fala para onde caminha a juventude, lá no finalzinho ele diz assim: criamos um mundo artificial para as crianças e pagamos um preço caríssimo. Produzimos sérias consequências no território da emoção, no anfiteatro dos pensamentos e no solo da memória deles. Vejamos algumas consequências. Então aqui tem: obstruindo a inteligência das crianças e adolescentes, usando erradamente os papéis da memória, estamos informando e não formando e procurando pais brilhantes e professores fascinantes. Então vai ter esses textos que seguem ao primeiro, dão continuidade. No primeiro texto está falando assim: obstruindo a inteligência das crianças e adolescentes. Esperávamos que no século XXI os jovens fossem solidários, empreendedores e amassem a arte de pensar. Mas muitos vivem alienados, não pensam no futuro, não têm garra e projetos de vida. Imaginávamos que pelo fato de aprendermos línguas na escola e vivermos espremidos nos elevadores, no local de trabalho e nos clubes, a solidão seria resolvida. Mas as pessoas não aprenderam a falar de si mesmas. Têm medo de se expor, vivem represadas em seu próprio mundo. Pais e filhos vivem ilhados, raramente choram juntos, comentam sobre seus sonhos, mágoas, alegrias, frustrações. Na escola a situação é pior. Professores e alunos vivem juntos durante anos dentro da sala de aula, mas são estranhos uns para os outros. Eles se escondem atrás dos livros, das apostilas, dos computadores. A culpa é dos ilustres professores? Não. A culpa, como veremos, é do sistema educacional doentio que se arrasta por séculos. As crianças e os jovens aprendem a lidar com fatos lógicos, mas não sabem lidar com fracassos e falhas. Aprendem a resolver problemas matemáticos, mas não sabem resolver seus conflitos existenciais. São treinados para fazer cálculos e acertá-los, mas a vida é cheia de contradições. As questões emocionais não podem ser calculadas, nem tem conta exata. Os jovens são preparados para lidar com decepções? Não. Eles são treinados apenas para o sucesso. Viver sem problemas é impossível. O sofrimento nos constrói ou nos destrói. Devemos usar o sofrimento para construir a sabedoria. Mas quem se importa com a sabedoria na era da informática? Nossa geração produziu informações que nenhuma outra jamais produziu, mas não sabemos o que fazer com elas. Raramente usamos essas informações para expandir nossa qualidade de vida. Você faz coisas fora da sua agenda que lhe dão prazer? Você procura administrar seus pensamentos para ter uma mente mais tranquila? Nós nos tornamos máquinas de trabalhar e estamos transformando nossas crianças em máquinas de aprender. Então, assim, é uma carcada boa que o Augusto Cury dá aqui. Tá? Obstruir a inteligência da criança através de máquinas. Então, hoje, não só hoje, como já há muitos anos, a gente tem feito o quê? Em vez de fazer cálculos mentais, cálculos com lápis, com papel, usando o raciocínio, nós colocamos uma calculadora na frente da criança. Saiu a calculadora, entrou até a científica, saiu a científica, entrou o celular, e saiu o celular, entrou a Google. Que aí você só coloca a pergunta lá e ela já responde. Nós deixamos de fazer as crianças pensarem. Ao invés de contar historinhas, hoje mesmo eu recebi aqui em casa uma criança que eu tenho como se fosse um netinho. Uma das primeiras atividades que eu dei para ele: senta aqui que eu vou contar uma história. Só que é uma criança acelerada. Falei, vai dar trabalho para eu poder contar a história para ele. Aí eu arrumei um chapéu de pirata, coloquei na cabeça dele, abri um livro sobre pirata e comecei a contar. No meio do livro tem um polvo gigante. Eu não deixei ele ver totalmente o polvo. Falei, olha, se você tiver a paciência de ouvir a historinha, nós vamos chegar até essa parte. Olha só o que tem nessa parte. E eu abri assim e já fechava. E ele, curioso, ele queria chegar até lá. Aí eu fui lendo, ele foi tendo paciência, porque a criança de hoje não tem paciência para ouvir uma historinha. Eles estão tão acostumados a assistir desenho, se colocar na frente de uma televisão, fica lá.
parado, apático, assistindo televisão. Tudo já vem pronto para eles. Uma historinha que vai ser lida, aqui tem que começar a pensar sobre a historinha, a imaginar os personagens, o cenário, começar a ter aquelas ideias do que vem depois, o que vai acontecer com tal personagem. Isso estimula a criatividade, estimula a inteligência da criança. E as pessoas não têm tempo para contar historinha. Os professores não acham pertinente porque a sala é bagunçada, tem disciplina, não conseguem controlar as crianças, não criam um ambiente de leitura na sala de aula. O ambiente que tem é muito bonitinho. Se olhar, as escolas estão cheias de tapete, almofada, cantinho da leitura. Mas qual é a criança que vai lá para ler de verdade? A maioria vai lá e cai no chão, joga almofada um no outro, pega livro, rasga, olha a figura, guarda, pega outro, olha a figura, guarda. Professor sentar, contar a história para as crianças, mandar ficar tudo quieto, disciplinado para ouvir a história todo mundo junto? É raro. Tem, mas é raro. A maioria são cantinhos da leitura que vocês precisam ver. Até sofá eu já vi professor comprar e colocar na escola, cantinho da leitura, estante, tudo colorida, bonita. Na prefeitura daqui, da minha cidade, tem o dia da leitura, né, que eles inventaram. Agora eu já não lembro mais o nome, mas é um período de uma semana onde todas as escolas têm que fazer um canto da leitura, no pátio. Nossa Senhora, sai foto uma mais linda que a outra. Foto. Mas se colocar a prática do trabalho, dá vontade de chorar. Os melhores livros guardados em caixas vão para a exposição nessa semana da leitura. Mas as crianças não podem colocar a mão no livro, porque senão vai estragar o livro. O livro é de capa dura, aqueles bichinhos que saltam do livro. Então a criança não pode ter muito acesso, não. Só para tirar foto. Coleções de livros? Imagina, vou dar um livro da coleção para a criança, ela vai sumir, depois a coleção vai ficar sem aquele livro. E vai sumir por quê? Porque o professor que deveria olhar o aluno, muitas vezes não olha. O aluno leva embora e ele nem vê. O Mike se mexendo aqui. Aqui, a folga. É demais, esse daqui é demais, gente. E se vocês forem na escola hoje, não existe mais aquela sala de química. Lembram? No nosso tempo tinha sala de química, de ciências, né? A gente fazia lá um monte de experiências. O professor levava um monte de material que era de cientista mesmo, que a gente falava cientista maluco, né? Eu não vou lembrar agora, porque 52 anos, mas eu lembro que tinha lá meu Deus, como que eu vou falar? Como se fosse isso daqui, uns frascos, né? Não lembro os nomes, gente, desculpa. Que eles usavam para poder colocar medida de álcool, fazer experiências, e a gente colocava, né, chacoalhava aqueles vidros. Poxa, a gente inventava cada coisa ali, a gente descobria cada coisa. Cadê? Cadê essas salas hoje? Ah, mas o Estado manda material. Eu fui professora do Estado e eu sei que ele manda. E por que o professor não faz experiência? Às vezes vem uns kits, uns brinquedos de experiência, inclusive. Hoje são feitos brinquedos de experiência. Tem um corpo humano que eu comprei para o meu filho quando ele era pequeno. Deve ter assim 30 centímetros a caixa, mais ou menos. De 30 por 20, eu creio eu. Então é um boneco enorme, né, de 30 centímetros, ele é enorme, um boneco grande. E ali você com a pinça vai tirando estômago, pâncreas, rim, e aquilo você vai denominando, vai dando os nomes para cada órgão. E tem umas cartinhas, né, olha, pega o pâncreas, aí você vai lá com a pinça e você tem que descobrir qual é o pâncreas. Se você pegar errado, você devolve. Tem uma parte que se você vai com a pinça, você toma choque, porque ele tem uma corrente elétrica que passa, não dá choque na criança, mas faz aquele barulho, né? Zum, mas a criança assusta, perde a vez dela. É um brinquedo super dinâmico, mas é onde a criança vai aprendendo as partes do corpo humano. E aí na sala de aula eu vejo os professores dando parte de corpo humano, ou desenha na lousa e fica aquela coisa sem graça, ou vídeo, que hoje em dia virou uma febre vídeo. Passa vídeo, tá certo, passa vídeo? Tá. Mas não só vídeo. A criança
precisa palpar. Eu vou matar uma pessoa para apalpar o corpo humano? Não, mas um brinquedo desse ajuda. A criança precisa disso, de ver, de ouvir, de sentir, para ela aprender. E nós estamos deixando isso de lado. É muito visão, muito vídeo. Vídeo, tudo é vídeo. E quando a gente quer chamar a atenção, pior ainda. Porque a gente acha que não está chamando a atenção para uma coisa séria, a gente leva para o lado da palhaçada. Aí acha vídeo engraçado para passar, a criança vê a parte engraçada e não leva a sério aquilo que tem que ser levado a sério. O que tem de vídeo de engraçado sobre dengue, sobre Covid, sobre doenças sexualmente transmissíveis. Aí você leva esse monte de piada para a sala de aula para chamar a atenção da criança e a criança continua apática assistindo o vídeo sem aprender a real. Então, os recursos que são utilizados hoje ferem a inteligência da criança. A gente quer dar tudo pronto. E nessa de dar tudo pronto, eles não raciocinam, eles não pensam. E aí isso aqui fica preguiçoso. Vocês já devem ter ouvido que a pessoa, quando está começando a ter aquelas crises de esquecimento, tipo Patrícia, ela precisa fazer jogo da memória, ela precisa fazer cruzada, ela precisa fazer quebra-cabeça. Por quê? Para estimular a massa cinzenta, a nossa memória. Então, se os velhos precisam disso, para não ficar com mal de Alzheimer, não ter demência e outras comorbidades, a criança também precisa, porque ela está desenvolvendo isso nela. Então, quanto mais você estiga a criança, mais inteligente ela vai ser. Esse pirralhinho que saiu daqui de casa hoje, que eu tenho como netinho, o Marquinho, ele tá com 5 para 6 anos. Ele já sabe ler sílaba complexa. Eu estava abrindo o livro, falando de pirata com ele, e o nome do pirata era Pirata Cruel. Ele falou, Patrícia, é Pirata Crael que tá aí? Eu falei, não, olha direito. Aí ele olhou direito, ele, Cruel. Eu falei, pois é, garoto. De 5 para 6 anos ele tá lendo sílaba complexa. E aí você vê aluno que está lá no 5º ano e não consegue ler nem sílaba simples. O que acontece? Falta de instigar. Meus alunos eu sempre fiz caça-palavras, desde o primeiro dia de aula, não interessa se sabe ler ou não. Eu colocava a palavra na lousa ou colocava na própria folha e falava, procura essa palavra aqui no caça-palavras. Então ele tinha que ver a quantidade de letra, ele tinha que ver que letra que é. Às vezes eu fazia caça-letra, caça-letra A. Então circula a letra A, acha a letra A na palavra. Você tem que ir instigando. Aquele jogo dos 7 erros, jogo de forca, aquele outro, como é que chama? Jogo da velha. Hoje mesmo, brincando com o Marquinho de jogo da velha, ele ia lá e colocava as peças aleatório. Ele olhava só o lado dele. Eu falava para ele, você tem que impedir que eu avance, que eu feche o meu jogo. Ele não conseguia entender que ele tinha que fechar a mim. Ele estava pensando em fechar o jogo dele. Então, o jogo da velha é raciocínio. Você tem que ver o que o outro, será que ele está pensando? Como é que será que ele vai dar o próximo passo? É um jogo de inteligência. Mas aí a gente pega esse jogo da velha, coloca no celular e manda a criança ficar sozinha brincando. Ela vai adquirir um pouco mais de conhecimento ali, vai desenvolver? Vai, mas se ela tiver com uma outra pessoa, é diferente. É mais palpável do que um jogo dentro do celular. Então é isso que está faltando, tanto para crianças como adolescentes, ter esse contato de pessoas em volta que instiguem elas a crescerem, a evoluírem, a conhecerem as coisas que vocês já conhecem. O adulto já tem uma bagagem, ele pode trazer o adolescente, a criança, para a bagagem dele. Através de jogos, de brincadeiras, de conversa. Como foi falado aqui, tem pai e mãe que não conversa. Eu ficava puxando conversa com meu filho até não querer mais. Às vezes eu me sentia uma pata, porque eu falava uma coisa, não, sim, não. Eu nunca desisti. Eu sempre puxava a conversa. Às vezes eu me sentia mal, porque eu estava falando coisas que eu achava que eu estava sendo uma babaca de primeira. Mas eu falava, não, eu não vou desistir. Eu vou continuar puxando conversa, porque o adolescente tem muito disso. Você puxa a conversa e ele se fecha. Ele não quer responder, ele não quer falar. Ele faz cara feia. Aí tem pai e mãe que falam, não quer falar comigo, então deixa pra lá. Não quero mais conversa também. Se você abrir mão, aí é pior. Eu tentei o mais que eu podia, até onde eu pude.
chamar ele para mim, chamar, vamos fazer uma bolacha junto, vamos tomar um café junto, na hora do almoço eu quero junto. Por mais que fizesse cara feia, vem sentar na mesa. Então você tem que insistir, você tem que trazer ele para você. Às vezes vai numa boa, conheço pessoas que conseguem trazer o adolescente numa boa, e às vezes não, às vezes você tem que forçar. Não, senta aqui, você não vai sentar sozinho não, você vai jantar sozinho, até aí eu aceito, mas na hora do almoço eu quero você comigo. Então você vai abrindo mão para algumas coisas e outras você ainda continua trazendo ele. Agora, o que eu vejo, como professora principalmente, é que os pais, desde pequeno, ele gosta de brincar com os colegas dele, ele gosta de computador e videogame, ele não olha mais para mim, ele não fala mais comigo. E isso é muito triste. Nós estamos tendo uma geração assim que... Ontem eu falei isso para um amigo meu. Falei, nós tivemos a geração mão de ferro, né? Os pais que não pode, acabou. Depois aqueles que vieram e tudo pode, porque já que meus pais não deixaram, eu vou deixar. E a geração que tá vindo agora do tudo pode, tá complicado. Porque não tem referência nenhuma do que é equilíbrio. Que não pode, que pode, discernir o que é certo, o que é errado. As novas gerações tá ficando cada vez mais complicado. Tá ficando difícil. Então, o que nós queremos aí para o futuro? Enquanto educadores, enquanto pessoas ligadas à educação de outros, nós temos que resgatar o que deu certo, melhorar o que deu errado, né? Arrumar o que deu errado, mas sem desistir, porque senão não tem... Por que nós fomos criados antes dessa geração? Para que a gente pudesse orientar. Por que nossos pais, nossos avós vieram antes da gente para orientar nós? Então a gente não pode desistir, é uma obrigação, não é favor. Da gente estar sempre alimentando a inteligência dessas pessoas para que eles se tornem cada vez melhores. Mas não só a inteligência voltada para o materialismo, como também a inteligência voltada para o lado espiritual deles, para o lado emocional, para o lado psicológico. Nós temos que trabalhar isso com a molecada. Não é deixar de mão, não, porque tem muitas pessoas pensando em deixar de mão, e aí é onde o caldo está engrossando, né? Vamos lá, vamos melhorar isso.